né? Ô, Valdo, falando um pouco sobre outro assunto aí da biografologia... De quê? Falando um pouco sobre outro assunto, falo na tertúlia, sobre o Chico Anísio e o Milor Fernandes, que você conheceu, você podia fazer um balanço dos trafores deles? O Chico Anísio, ele foi uma grande personalidade, que ele deu muita alegria para o processo do Brasil. E ele não era uma pessoa como era o temperamento, por exemplo, do Milor Fernandes. Ele era mais aberto e era generoso. Ele era um cara muito generoso. Ele ajudava tudo que ele podia, de todo jeito. Humorista. Não, os colegas dele, o povo, tudo ele ajudava. Ele era fora de série. A turma toda vinha me falar nisso lá no Rio. Eu já sabia da história dele toda por causa disso. Agora, outra coisa dele. Ele era um cara tipo família, né? Deixou 8 filhos, parece, não foi isso? Que ele casou várias vezes, etc. Outra coisa, a senhora dele, ele tinha mais ou menos a diferença de idade que eu tenho com a Graça. É mais ou menos 40 anos de diferença. Ele nasceu mais ou menos um ano antes de mim, mais ou menos por aí. Mesmo dia, né? Dia 12 de dia. Agora, o Milor, não. O Milor já tinha 87 anos, ele era mais velho do que eu. Agora, são duas personalidades que eu já falaram, né? Nesse fim de semana, duas personalidades de cabeça verdadeiramente geniais que o Brasil perdeu. Os dois eram gênios, a seu modo, eles eram gênios. Não há dúvida sobre isso. Um outro que eu acho que é gênio, que é o irmão do Milor Fernandes. Esse também, do ponto de vista político, esse homem é um gênio. O Hélio. O Hélio também é fora de série. O Hélio é mais velho do que ele, né? O Hélio, se não me engano, tem mais de 90 anos. O Hélio é fora de série. Agora, eu não tenho visto nada dele lá pelo iPad. Parece que ele parou mesmo. Tem a turma dele, a equipe dele tem. Mas o dele eu não tenho visto mais, não. Agora, o que eu vejo é o seguinte: são coisas difíceis mexer com o processo de humor, né? Agora, o Chico Anísio saiu bem porque ele usava o processo da caracterização. Isso é muito sério. Isso é muito superior ao resto. Em matéria de humorismo, a caracterização, que é aquilo que em Hollywood eles chamam da interpretação. Você pega, por exemplo, uma atriz ou um ator, tem aquela pessoa que faz um determinado papel sempre daquele jeito, é a tendência dela, é o temperamento dela. E tem aquela outra pessoa que não, ele é capaz de ser produzido e virar outras pessoas, de tudo quanto é tipo. O Chico Anísio era isso. Então, esses atores são os mais avançados que tem. Lá em Hollywood, por exemplo, se o Chico Anísio estivesse lá, ele seria talvez o maior, vamos dizer, ator de todos os tempos. O Chico Anísio. Walter, disso que você está falando, ele criou 209 personagens, né? Sim. Ao total que eles colocaram. E realmente ele muda a voz, a maquiagem, a linguagem corporal, são totalmente diferentes. Agora veja, totalmente. Balzac criou uns 1.200 personagens dos romances. Agora, ele criar 200 é um sexto disso na hora. Isso aí não é fácil. Pensa bem, compara uma coisa com outra. Só comparar o Criar tom de voz. teoricamente é uma coisa, vivenciar na prática é outra. A situação é diferente. Algumas pessoas diziam que ele era até um médico, né? Brincavam, né? Não, que ele é um todos médico. esses artistas são médios. Está entendendo? Agora, tem uns que são médios enrustidos. Aquilo que no Espiritismo eles acham que é o cara que é fechado, né? Agora, que eu chamo aqui que é o casca grossa. Então, esses são mais difíceis. O nosso amigo Milor Fernandes era assim. Ele era fechado. Outro traço do Chico Anísio era a criticidade dele, era uma crítica construtiva. Tinha crítica negativa, né? Mas tinha umas positivas. Do salário do professor, né? Agora, ele, sem do dúvida, Brasil. aqui, ó, ele é unanimidade para mim. É bobagem querer o Chico Anísio. Fora de série. Besteira. Tem muito aspecto positivo da vida dele. Fora de série. Já o Milor já não é tanto assim. Tem que dar desconto. Você acha que uma condição dessa dele, que ele fez na vida, habilita ele para entrar num curso intermissivo? Eu penso que esse povo todo, né, se quiser, é preciso de ver, antes dessa vida, o que é que tinha. Porque nessa vida, o Chico Anísio, por exemplo, deve ter
limpado muita coisa. Possivelmente, né? O salto foi muito positivo. Essa turma genial, geralmente, são os elders com muita experiência. Então, a gente tem que abrir mão, né, da história, entender bem como é que eles funcionam. Agora, chega numa certa idade, o povo vai embora, né? É a minha idade, eu já estou nessa. Mas agora, como eu falo, está todo mundo vivendo mil anos, quer dizer, 10% de 1000 anos, são 100, é muita coisa. Agora, vocês pensam bem a hora que a Terra, o povo estiver vivendo 150 anos, como é que vai ser? Como é que você, por exemplo, as previsões da pessoa para ela fazer a consecução da sua vida, a realização dos seus atos? Então, você tem que ser teático, hein, Valdo? Hein? Tem que ser teático. Tem. 100 anos. Não vai ser teoricão, tem que ser teático. Esse negócio é problemático. Depois eu te explico uma coisa, eu não vou falar aqui. Tem um outro negócio nisso. Vou te explicar. Valdo, você falou aí dos Eldas, o que são os Eldas? O que é elders? Zeldas. Elders, sabe o que é elders? Elders em inglês é aquela pessoa que é a mais velha dos mais velhos dos mais velhos. Então, por exemplo, dentro da política, existia até um processo político, uma teoria, uma hipótese, que o ideal para dirigir o processo político seria os mais velhos dominar os mais jovens. Mas isso é relativo. Por isso que hoje a pessoa geralmente chega aos 70, ela já é dispensada. Eles dão um jeito de aposentar a pessoa em todas as áreas. Mas está errado. Tem muita gente de 70 anos melhor do que os outros todos de 40. Então, isso tudo precisa de mudar essa lei, não é bem assim não. O processo todo que precisa ainda de arranjar, isso tem que ser dentro da jurisprudência, o nível de avaliação da autolucidez das pessoas, e não da memória do processo apenas cronímico, da cronologia biológica da pessoa, entende? Precisa dar um jeito de ver isso, é o processo da lucidez. Agora, os elders da Terra, que eu chamo, são vocês, os que fizeram o curso intermissivo. São os mais velhos que tem aqui. É a turma que está cheia de cicatriz de tudo quanto é tipo do passado. É muita experiência que todo mundo já teve. São os que têm mais experiência, de modo geral. Então, são os elders. Quer dizer, Agora, olha aqui. Elder quer dizer velhaço, mas não é velhaco. Vamos entender bem isso. Ele é um velhão, mas vamos com calma. Volta. Agora, hoje, eles já estão falando na nova velharia, entende? Então, são os velhos que são remoçados, entende?